Olá, estamos aqui no nosso quarto episódio da nossa websérie da Torre de Controle da BRK. E hoje falaremos sobre um tema bem polêmico: torres de controles verdadeiras e falsas. E para debatermos esse tema, estamos com o nosso time de especialistas, Newton do Amaral, da NSTech, o Marcos, nosso coordenador de torre de controle da BRK, e o Emerson, supervisor de torre de controle da BRK. Newton, comenta um pouquinho aí do que você vê no mercado, né, por ser um especialista de implantação de torre de controle, onde a gente consegue desmistificar aí esses mitos, né, de verdadeira ou falsa de torre de controle. Bom, legal, obrigado, Anderson. Bom, acho que tem diversos pontos aqui que a gente pode abordar aqui e comentar hoje, né? Referente a torres fake e torres reais, aí, vamos falar assim. Acho que tem um ponto muito emblemático, assim, que me chama muita atenção, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, né? Que é a questão dos dashboards KPIs, assim, né? Quando a gente fala de control tower, torre de controle logística, muito se vê, muito se apoia na questão de dashboards, KPIs, né? Então a gente visitou e tem a oportunidade de visitar diversas control towers aí ao longo do país, diversas empresas, diversos segmentos. E aí você chega na empresa, o primeiro impacto que você tem é você ver aqueles dashboards, aquelas telas, aqueles monitores ali projetando KPIs, indicadores de performance, esse tipo de coisa. E é algo muito comum, né? Aí vou falando diretamente aí, tenho certeza aí, gerentes e coordenadores de logística aí por todo o Brasil. É muito comum a gente ter lá um dashboard, ter os KPIs plotados, mas que na realidade eles não refletem nenhuma informação relevante que vai impactar ali, a informação que vai ter uma tomada de decisão, né? Aí acaba se tornando algo muito mais visual, né? Para gerar algum tipo de sensação, de percepção, né? Até o termo que a gente usa para inglês ver, para as visitas, para post de plataforma de rede social, alguma coisa nesse sentido, mas que de fato ele não está gerando, não entregando nenhum valor ali para a operação. Então acho que esse é um ponto fundamental. A gente sempre tem preocupado e tentado trabalhar muito forte a questão de, pô, será que a gente vai ter um dashboard, a gente vai ter um video wall, alguma coisa nesse sentido? Quais são de fato as informações que a gente precisa plotar ali de forma relevante que vão gerar resultado, né? E aí é sempre importante a gente separar o que é KPI, né, que é da cadeira, que o analista está olhando ali no dia a dia no monitor dele, o que são indicadores de performance que realmente precisa ter uma visibilidade total da control tower, e tem talvez uma terceira camada aí que são as partes de metas, né, que daí assim que são tem amplitude um pouco maior que talvez não faça sentido estar plotado ali no monitor, no video wall, mas é uma coisa que precisa ser perseguida e precisa estar claro para todo mundo. Então acho que se a gente conseguir dentro de uma control tower ter muito claro isso, quais são as cadeiras, quais são os KPIs dessas cadeiras que eles têm que percorrer ali muito bem definidos internamente, ali, olhando ali os 4 monitores ou tal. O que a gente tem no vídeo wall plotado para indicador, para tomada de decisão, para informação, né? E aí, em algumas situações, a gente até vê esse vídeo wall, essas informações sendo distribuídas em outras localidades, né? Às vezes eu tenho um vídeo wall aqui, mas eu consigo colocar uma TV, talvez para dar visibilidade de uma diretoria, numa gerência, em um outro ponto. A gente também já fez nesse modelo. Então, eu enxergo que é um ponto relevante a gente comentar um pouquinho disso. Bem bacana. Nós, como BRK lá, entendemos, né, que quando recebemos clientes para nos visitar, que muitos falam assim, eu tenho uma torre de controle, né? E quando a gente abrange ali e mostra o que é uma torre de controle, né? Tanto o Marcos como o Emerson, né, o cliente ele não tem uma torre de controle, ele tem um software que dá o posicionamento do veículo, né, e ele não tem poder de decisão algum sobre aqueles veículos que estão espelhados no software. Né? A gente entende que eles não têm um alerta inteligente que possa possibilitar ali o seu operador, o seu time de analista, para tomar uma decisão em tempo real ali assertiva, né, para corrigir aquele desvio ali que está ocorrendo em sua operação. Então, quando a gente navega, que a gente mostra, né, todos os nossos sistemas, as nossas plataformas, a gente entende quanto que os clientes aí começam a ter essa visibilidade do que realmente é uma torre de controle. Né? Porque torre de controle, onde nós não temos os alertas parametrizados ali para tomada de decisão, ela não se caracteriza como uma torre de controle verdadeira. Né? Exatamente. E pegando o gancho do que o Newton falou e você complementou, Anderson, é importante a gente ressaltar que os KPIs que são exibidos ali no Smart Center, no dashboard, eles não são atualizados em tempo reais. Então, isso não pode ser caracterizado como uma torre de controle. Uma torre de controle tem que ter os dados
atualizados em tempo real, né, all time, para tomada de decisão. Então, a gente não consegue tomar uma decisão com dados retroativos ou com dados que estão ultrapassados. Muitas das vezes eles podem até de fato ter um sistema que traz informação, né, que consegue te dar uma visibilidade, só que por eles não serem integrados, você acaba não conseguindo tomar uma decisão mais assertiva, né? Você, com base nos alertas inteligentes, você tem acesso à informação, só que você não consegue usufruir como uma torre verdadeira, né, utiliza. Então, não tem a visibilidade, mas não tem a tomada de decisão. Você tem acesso à informação, só que você não tem KPIs atualizados em tempo real, né? Então, esse é o maior ofensor de uma torre fake. E só para complementar, eu tenho uma frase assim, que eu acho bacana, assim, né? A Control Tower está olhando para a para-brisa. Então, quando você está dirigindo um carro, o para-brisa é muito maior do que o retrovisor. Né? Então, assim, você tem que ter a tomada de decisão em tempo real é essa. Eu estou dirigindo, eu estou conduzindo ali, qual que é a minha próxima decisão? Vou virar, não vou virar? Então, você tem que ter as informações necessárias para tomar a decisão. A Control Tower é muito nesse aspecto, né? O analista Perfeito. ou o time de operação, ele tem que olhar o agora. Né? O que passou 1 minuto atrás já não faz mais parte do escopo da cadeira dele e tal, porque ele não está olhando só o agora, ele está olhando lá na frente. Ele tem que ser preditivo, né? Ele tem que ser assertivo nesse sentido. Então, e aí nada impede também que a gente construa um time paralelo que consiga depois, através da melhoria contínua, né? Questões sobre metodologias Lean Six Sigma, enfim, dá para trabalhar também cadeiras para que consiga trabalhar os dados, as informações que foram geradas de output da Control Tower, de forma depois a tomada de decisão, mas aí no nível mais... um nível talvez mais estratégico, né, e tático do que um nível operacional. Acho que também é um ponto legal. Bem bacana, mas para a gente poder falar um pouquinho também agora de uma torre de controle verdadeira, eu vou trazer um pouco do nosso conhecimento de BRK, né? Como que a gente consegue, né, mostrar aos nossos clientes que somos uma torre, né, de controle. A partir do momento que eu sou uma plataforma integradora. Né? Então, eu consigo integrar todos os seus ERPs, né? Eu consigo integrar a visibilidade ali da tua balança, né? Quando o seu veículo chega, se você tem um produto que você carrega ali, onde você tem que pesar esse veículo na entrada vazio, depois que ele passa pelo carregamento, você tem que fazer a pesagem para ver o quanto que ele carregou. Então, eu consigo integrar com a sua balança, eu consigo integrar com seus ERPs, eu consigo integrar com o seu TMS para te trazer toda essa visibilidade, tornando isso um hub de informações para que a gente possa ali ser previsível e visível nas suas operações. Né? Acho que é um tema também importante a gente começar a trazer aquilo que realmente uma torre de controle ela possibilita dentro das suas operações, nas operações dos nossos clientes. Né? Acho que complementando é um tema super relevante mesmo, assim, porque quando a gente vai discutir torre de controle logística, é comum o assunto de machine learning, inteligência artificial, né? Esse tipo de discussão. E eu acho que a gente precisa ser muito ponderado, muito pé no chão quando a gente tem essas discussões aí, né? Porque às vezes o processo de maturidade do cliente ou do processo mesmo ali, ele está tão imaturo que assim, não tem condições de a gente discutir esse tipo de solução, né? E eu vejo às vezes também essa questão de tentar fomentar muito essas discussões de machine learning, de inteligência artificial, de tomar decisão autônoma, quando não foi feito ainda um trabalho de base, sustentação que é muito importante para que a gente consiga chegar lá. Acho que é um caminho, né? Acho que até a Gartner tem uma matriz de evolução da Control Tower, né? Que ela foi construída lá fora e serve como referência, que você nasce com a questão da visibilidade, você vai aumentando seu processo de maturidade e até chegar em soluções autônomas, soluções mais inovadoras. Mas fazendo um paralelo, um gancho é legal. Como também tenho visto bastante a questão da automação, né? Você comentou aí dentro do processo, como que ele se conversa e se integra com o processo de torre de controle logística, né? Então, tem o totem, né? Tem a questão de agendamento, tem toda essa parte que a gente consegue, se tiver um processo bem definido, automatizar e gerar benefício na Control Tower. E aí, hoje o que a gente observa às vezes é que esse processo ele não está automatizado, ele tem muitos inputs manuais e tal, gerando muita ineficiência, às vezes retrabalho, né? Não contribuindo para a gente ter uma solução, né, potencializada. Nilton, quando abordamos o tema torre de controle, ainda está muito enraizado ali no tema torre de controle de transporte. Qual que é a sua percepção sobre o tema? Tá, legal. Concordo contigo, acho que o mercado ainda, em algumas situações, a gente enxerga a torre de controle logística muito voltado, e às vezes
voltado para a parte de transporte rodoviário especificamente, né? Eu acho que às vezes até tem uma confusão com a parte de gerenciamento de risco, né? Que são objetivos e conceitos um pouco diferentes. Em algum momento eles até concorrem, né? Acho que isso é um ponto importante a gente frisar. Mas é algo que a gente tem trabalhado, tem tentado fomentar nas nossas discussões. Acho que o pessoal já tem entendido um pouco melhor que é um caminho a ser percorrido. Acho que não tem nenhum problema em se decidir. Acho que até a melhor opção é decidir onde começar. Eu acho que é o fundamental. Então, decidiu-se começar pelo processo, pegar um embarcador aqui, né? Vou começar pelo meu processo de transporte. Eu acho que é interessante mapear e fazer esse processo, mas entender que toda a cadeia é possível se beneficiar de uma torre de controle logística, né? Então, assim, já teve situações que eu comentei aqui e reforço, desde segmentos dos mais diversos, né? Então, a gente pega a parte florestal, né? Parte mais para o agro, a gente tem questões de refrigerados, last mile, enfim, tem uma diversas questões de segmentos. E quando você abre, coloca um pouco mais a lupa, saindo só do segmento, mas olhando a parte de operação, quando a gente olha o ciclo do supply, né? Então, tem desde a parte do inbound, gestão do ciclo do pedido, eu tenho a parte de outbound, às vezes eu tenho a distribuição, as transferências, eu tenho o last mile, eu tenho a parte de customer envolvido nesse processo. Então, acho que são... tem até mesmo assim, quando a gente olha operações que tem manutenções envolvidas, acho que também cabe um olhar mais específico de ter uma conta tower olhando questões de manutenções preventivas, corretivas, esse tipo de coisa. Então, acho que assim, a gama e as possibilidades de implantação são infinitas, né? Eu acho que está muito bem estabelecido por onde começar, qual o caminho a ser percorrido e quais são os benefícios e os objetivos ali para cada uma dessas etapas. Mas a torre, eu já tive a oportunidade de mapear torres voltadas para ciclo, basicamente só para ciclo de gestão de pedidos, para dar mais visibilidade. Torres voltadas para a questão mais de customer service, né? Então, geração de valor da informação para o cliente, então antecipando a informação de chegada, dando visibilidade sobre devolução, dando visibilidade sobre drop size, né? Tá mais voltado para essa coisa. Tem a parte de transporte, tem a parte de manutenção, que eu comentei. E aí a gente pode evoluir até para a parte de safety, né? Que é uma parte que tem vindo muito forte também, que é como eu consigo também trabalhar alertas de gestão voltado para a parte de preservar a vida também daquele profissional que está atuando, né? Porque no final do dia a gente quer operações mais produtivas, a gente quer operações mais seguras, com performance, mas preservando os limites de segurança, de regra, preservando a vida. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E quando a gente olha, de fato, operações com grande performance, produtividade, normalmente elas são operações muito seguras, né? Porque uma coisa está vinculada com a outra, mas é como eu enxergo, assim. Então, né, entendemos aqui que para ser uma torre de controle, eu posso gerenciar desde a entrada do pedido, né? Eu posso estar em contato com cliente final realizando agendamentos, eu posso estar controlando a chegada ou não desses veículos ali nas plantas de carregamento, se ele vai chegar no prazo, se ele não vai chegar, se ele vai gerar um no-show. Eu posso estar fazendo uma gestão de pátio, eu posso estar acompanhando ali o tempo de faturamento, o transit time, se ele vai chegar no tempo, e tudo isso caracterizado e acompanhado pelo aquilo que nós chamamos de guardião das operações, que são os alertas, né? A gente construindo a 4 mãos junto aos nossos clientes e parametrizando esses alertas para que sejam os guardiões ali da operação, né? Então, quando a gente fala desse conceito, nós conseguimos caracterizar como uma torre de controle ali que realmente vai gerar a visibilidade e a previsibilidade das operações ali dos clientes. Isso. A gente sempre trabalha a questão da torre de controle logística nos três aspectos também, né? Então, tem o nível estratégico, tem o nível tático e tem o nível operacional, né? E aí, quando você fala do nível operacional, é justamente isso. O analista ali tem que estar no dia a dia, olhando, trabalhando em cima dos alertas, árvore de decisão, escalation list, GROT, garantindo a operação no tempo real. Mas eu tenho uma camada superior que está olhando tanto a parte tática e estratégica, que também está olhando essa questão da cadeia, né, de geração de valor. Não só interno, né, quando eu pego, por exemplo, um embarcador que está olhando a questão de produtividade, performance, exposição, mas ele também, hoje, ele já enxerga que ele consegue gerar valor para a ponta, para os seus fornecedores internos, para que eles sejam mais rentáveis também, porque no final do dia, o embarcador quer que o transportador seja mais rentável, produtivo, mas também que ele tenha uma contrapartida, ele receba por isso, seja mais rentável a operação para ele também, né? Eu acho que é uma operação ganha-ganha. E
E também na geração de valor na ponta de quando a gente está falando de clientes. Então, assim, dá mais visibilidade, transparência, processo. Eu acho que isso também eles têm enxergado dessa forma. Gente, então estamos encerrando o nosso 4º episódio, né, da websérie Torre de Controle Logístico da BRK. Se sentiram falta de algum tema que não foi abordado, por favor, mande nos comentários e não esqueça de seguir nosso canal. Até a próxima.